Olá, muito boa noite. Esse é o Papo de Dente 3. Já tô aqui em direto. Recebi alguns feedbacks das últimas vezes em que fizemos esse Papo de Dente, essa conversa semanal, que era para sempre que eu entrasse, esperasse um bocadinho para as pessoas também irem entrando e podendo ver qualquer coisa. Pronto. Já estamos aqui online. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Quem já tiver na live, quem já estiver participando da live, se puder me dar um feedback se tá bom o áudio. Hoje a gente tá aqui, tô aqui fazendo um teste novo com um microfonezinho aqui desse pequeno de lapela para ver se fica fixe o áudio. Deixa eu ver se entra alguém aqui para poder me dar essa dica. É isso. Bom, vou dar aqui uma prévia sobre esse encontro semanal. Nada mais é do que uma ideia que eu tive. Eu estou num projeto agora de poder partilhar informações. Então, essa é uma ideia que eu tive de poder falar com as pessoas. Opa, a Fatinha. Olá, Fatinha. Tá tudo bem? Bem-vinda. Tive essa ideia de partilhar com as pessoas essa live, esse encontro semanal para poder partilhar as ideias, falar sobre as coisas que eu tenho feito aqui no dia a dia no laboratório, como correm as coisas, poder partilhar com colegas de profissão, né, desse assunto que é tão abrangente, que é a prótese dental. Valeu, Fatinha. É um assunto tão abrangente, a prótese dental. A gente tem tanto para falar e ao mesmo tempo temos tantas poucas pessoas a falar sobre isso, né? É tão impressionante isso. Pronto, então comecei com essa ideia de criar esse projeto. O nome Papo de Dente me veio mesmo à cabeça, foi numa conversa com o Javier. A gente estava a conversar, a falar sobre esses assuntos de redes sociais e tudo. Então o Javier, que nós tivemos aqui, ele esteve presente no Papo de Dente 1, no primeiro, e ele que me deu essa dica, falou, por que você não faz, vamos fazer tipo um podcast, a gente faz uma live, alguma coisa. Eu falei, poxa, essa ideia é boa. Então já comecei a pensar, olá Marileta, entrou a Marileta. Comecei a pensar como é que eu faria isso. É o Dani, ei meu filho, tá tudo bem? Comecei a pensar como é que eu faria isso, então pronto, comecei a fazer essas lives. Também te amo, meu filho. Comecei a fazer essas lives. Hoje seria um dia em que teríamos aqui também um convidado, entretanto, tivemos aqui alguns imprevistos. Já no início da semana eu sabia que não ia conseguir estar com esse convidado. Entretanto, eu falei, vamos manter aquilo nosso combinado, né? Que é fazer isso semanalmente. E aqui estou eu, semanalmente. Está sendo todas as quintas-feiras. Eu espero que esse dia esteja sendo bom para todos. Pronto. Podemos alterar essas datas, depende também de vocês, o que vocês acham e tudo mais. E hoje a minha sugestão era para as pessoas fazerem perguntas para mim, para me dizerem o que gostariam de saber sobre mim, sobre a minha profissão, sobre, enfim, a questão da imigração também, porque eu sou um imigrante, né? Sou brasileiro e vivo em Portugal. Então, como é que foi a decisão, enfim, tem tantas coisas. E eu recebi aqui algumas perguntas, então é sobre isso que eu queria falar aqui com as pessoas hoje, que essas perguntas, pronto, vieram na maior parte do meu núcleo familiar, daquelas pessoas que estão mais próximas de mim. E eu selecionei algumas aqui para a gente estar falando sobre isso. Então, tem aqui a primeira pergunta, que é para eu falar um pouco sobre a trajetória na prótese. Quem tem acompanhado, viu na live em que eu fiz... Meu filho está aqui fazendo a pergunta. Vou responder você já, Dani. Quem viu na última live o que eu fiz com o Robson,
Então a gente teve a falar ali sobre a questão de eu ter iniciado na prótese através de uma indicação dele. Né? O Robson foi quem me deu o primeiro start, que falou comigo, cara, faz, isso tem a ver com você, e me ajudou, pagou parte do curso, foi um anjo na minha vida. Então minha trajetória na prótese começa assim, eu não fazia ideia o que era isso, e de repente comecei a estudar por intermédio de um amigo que é dentista. Então comecei aí, e logo que eu entrei me apaixonei, absolutamente, adorei isso, falei, isso é o que eu quero para minha vida, vou fazer isso como deve ser, e pedi demissão no trabalho que eu tinha antes, né? Eu trabalhava num escritório 8 horas por dia, aquele trabalho padrão de segunda a sexta-feira, era um bom trabalho, era uma grande empresa, recebia tudo certinho em dia, enfim, nunca tive problema nem nada. Mas chegou um ponto que eu falei, olha, eu preciso mesmo sair daqui, porque eu percebi que nos 3 aulas iniciais, logo eu percebi, nos 3 dias primeiros de aula, eu percebi que para eu ser bom nisso, para eu ficar bom nisso, eu tinha mesmo que partir para um laboratório de prótese. Porque eu ouvia as pessoas conversando, olha, essa semana eu tive lá que acrilizar uma prótese, eu dizia, mas vocês estão fazendo curso agora, como é que vocês já acrilizam prótese? Ah, pois é, porque a gente já trabalha no laboratório, então a gente já está aprendendo essas coisas. Olha, então eu tenho que ir para um laboratório já. E foi o que eu fiz imediatamente, né? Tomei a decisão de ir. E já agora, respondendo meu filho, que ele perguntou aqui quantos anos eu tenho de profissão, já lá vão quase 12 anos, acho eu, né? 12, 13 anos já de profissão. Eu comecei, poderemos dizer assim, tardiamente na prótese, porque eu comecei a fazer prótese, eu já tinha relativamente uma outra carreira, né, que era trabalhar com a parte de mármores e granitos, era o que eu fazia na minha região, a minha cidade é conhecida inclusive por isso. Então eu fui para prótese e comecei a trabalhar e me apaixonei. Eu lembro até hoje a primeira experiência que eu tive, que foi numa aula de materiais odontológicos, em que a professora colocou em 3 copinhos diferentes assim, os 3 tipos de gesso, tipo gesso comum, gesso tipo pedra, tipo 3, né? E gesso tipo 4. Corremos o gesso e colocamos naqueles copinhos de cafezinho, aqueles copos descartáveis. E eu lembro até hoje assim a sensação de ter visto aquilo, um gesso que é um pó misturado com água, aquilo se transformar em uma pasta, e a gente verteu aquilo no copo e de repente aquela pasta começa a endurecer, começa a gerar calor, né? Quanto mais alto é o nível do gesso, ou seja, o tipo 4 gera ainda mais calor, e a gente pegar aquilo na mão e sentir aquilo quente, aquilo foi absolutamente uma experiência. Uma experiência. Ah, a minha amiga, a gente fez o curso junto do Gineton, entrou. Seja bem-vinda. Como você está? Tá tudo bem? Então aquela experiência de ter segurado aquele gesso quente pela primeira vez na mão, aquilo foi marcante para mim, e eu falei, é isso que eu quero para a vida, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então comecei a me dedicar seriamente para a prótese, e me dediquei mesmo ao ponto de inicialmente trabalhar e estudar. Eu trabalhava num laboratório e estudava aos fins de semana, porque era um curso que existia para quem vivia fora dos grandes centros, que era o meu caso. Então era sábado e domingo o dia inteiro para compensar os dias da semana. O meu curso foi assim. E então eu entrei, fui pedir demissão e fui pedir trabalho. Olá, Lu. Luciano entrou agora, tá tudo bem? Olha, manda um beijinho, um abraço pro Cristiano. Tô com saudade de vocês. Então eu pedi demissão do laboratório em que eu trabalhava e fui trabalhar para um laboratório, e me ofereci de graça. Cheguei num laboratório de hoje posso dizer um amigo, que é o Edson Jordão, e falei, olha bicho, a minha proposta é a seguinte, eu trabalho para você um mês de graça, e se você, o combinado é só isso, se você gostar do meu trabalho, só tem que me contratar. E ele ficou assim, meio assustado com essa proposta, mas como assim você vai trabalhar de graça? É isso mesmo, venho aqui porque eu quero mostrar serviço. Você não me conhece e pronto, quero me oferecer.
Olha, a Luciana tá falando aqui. Ah, boa, boa. É mesmo isso, o protético tá sempre trabalhando. Vai fazer mais o quê? E a Fatinha. Ah, perguntou aqui se eu gostei logo da cerâmica. Pois é, Fatinha, inicialmente não. Inicialmente eu comecei a trabalhar neste laboratório na área do gesso. Eu acho que é o comum de todo mundo, quem entra em laboratório começa a aprender o gesso, é a base, né, de tudo. E comecei no gesso. E eu lembro que na primeira semana, eu naquele dia em que eu fui pedir trabalho, era uma quinta ou sexta-feira, esse amigo meu, Edson Jordão, eu não contei essa história, ele me indicou para outro. Ele falou: olha, eu não preciso, infelizmente eu não preciso, mas vai nesse daqui que esses caras estão precisando, que era um outro laboratório grande do Giliarte e do Michael Alisson. O Michael, que nós somos amigos até hoje, o Giliarte a gente infelizmente já não, perdeu um pouco o contato, né? Eu não consigo ter o contato com ele. Ele hoje também é dentista já. E eu fui lá e me ofereci. Eu lembro do Giliarte ter falado comigo assim: você quer trabalhar? Quero trabalhar. Tá vendo aquele fogão ali? Leva ele pro sótão. E eu acho que ele falou isso pra me botar pra fora logo. E eu fui lá, peguei, botei o fogão nas costas, subi a escadinha, meti lá no sótão e voltei e falei: olha, já tá aí agora, o que eu faço? Aí ele: você botou o fogão lá mesmo? Botei. Olha, então senta aqui e começa a ver. Ou senta. Ele me mandou sentar lá fora e vai vendo o que a menina do gesso faz e aprende. Pronto. No dia seguinte, que era uma segunda-feira, eu cheguei para trabalhar 8 da manhã, que é o normal lá no Brasil, né? Começa as coisas às 8, mais ou menos. E ele já estava lá. Na terça-feira eu cheguei 7h30 e ele já estava lá. Na quarta-feira eu cheguei e falei: vou chegar às 6h30 da manhã, não é possível. Porque eu queria mostrar serviço e eu ficava até tarde. E eu cheguei lá e eu vi que ele tinha um colchonete no laboratório. Ou seja, ele dormia lá muitas vezes. Então eu pensei: olha, tem um preço a se pagar para ser tão bom quanto ele é, para chegar a um laboratório tão grande quanto ele tem. Tem um preço a se pagar. E ali eu entendi que eu tinha que me dedicar ainda mais daquilo que eu achava que já me dedicava. E inicialmente, Fatinha, já agora respondendo a tua questão, não. O Giliarte ele era voltado para resina. Então sempre foi um mestre na resina, fazia aquilo excepcionalmente bem. E eu aprendi a fazer resina com ele. Então acho que eu comecei a ficar bom. Só que, pronto, eu queria ganhar o mundo, se calhar muito rapidamente, né? E eu queria fazer mais coisas, eu queria ganhar mais dinheiro. E na altura o Giliarte achava que não. Olha, você tem ainda que melhorar mais na resina para você poder avançar para outras áreas. E por essas questões, e eu também naquela altura me senti assim: olha, eu tenho que avançar, eu tenho que ir mais para cima, eu tenho que aprender cerâmica, porque foi logo depois, inclusive, de eu ter ido a um congresso em São Paulo, na Apidesp, e ter visto lá que resina era muito pequenininho, o mundo era cerâmica, era fixa. Então eu fiquei com isso na cabeça muito forte, e a gente meio que se desentendeu assim, né, de uma maneira criativa. Ele queria que eu ficasse na resina, eu queria ir para cerâmica. Então eu saí do laboratório, mas eles foram fantásticos comigo, tanto o Giliarte quanto o Michael. Na altura, pronto, me ajudaram inclusive tudo. E eu fui trabalhar com outro colega meu, já com esse foco agora da fixa. Então, esse período que eu fui trabalhar com esse outro colega com foco na fixa... Olá, Adriano, como é que tá? Tá tudo bem? Esse período que eu fui trabalhar com outro colega já com foco na fixa, aconteceu de eu não consegui desenvolver com ele, porque pronto, era um laboratório pequeno, às vezes não tinha trabalho para 2 pessoas, e a gente ficava lá meio que batendo cabeça, e eu comecei a buscar outros caminhos, a tentar terceirizar o meu serviço, ir para outros laboratórios. Então eu cheguei a ter um momento de trabalhar em 3 laboratórios, e trabalhava 12, 14 horas por dia, e pronto, foi esse o começo da minha peregrinação na prótese. Dessa forma eu encontrei aquele que eu considero o meu mentor na cerâmica, que é o Adriano Baldotto. E com ele me deu a oportunidade. O combinado era o seguinte: olha, eu faço em 3 queimas os meus dentes mais simples, os unitários. Então eu faço dentina opaca com algum croma cervical, queimo, depois eu levanto o dente com corpo de dentina e às vezes incisal, um efeitozinho incisal, queimo, e depois opalescente e queimo. Então ele falava: para cada etapa que você fizer eu vou te pagar um X. Acho que era R$10, eu não lembro agora, era um valor assim
só para eu estratificar para ele. Então eu ia para lá, dentino, só que eu nunca botei o opalescente para ele. Nunca. Que ele dizia: até aqui eu consigo consertar a merda que você faz, daqui para frente já não. Então o opalescente você deixa que eu ponho. Porque eu era muito incipiente naquilo, né? Era muito novo naquilo. Então pronto. E eu lembro de ter estratificado uma gengiva de uma total, porque, modéstia à parte, naquela altura eu já fazia muito bem gengivas com aquele sistema STG caracterizadas, já fazia muito bem. Então ele falava: a tua visão de caracterizar a gengiva é boa, é só fazer a mesma coisa na cerâmica, só que na prótese você faz de fora para dentro, né, na removível, e aqui na fixa você vai fazer de dentro para fora, né, você vai inverter a tua visão. Então ele me colocava para fazer as gengivas lá de Noritake para ele, das totais que ele tinha e tudo mais. Pronto, foi uma boa experiência, e dali para frente eu montei meu laboratório. Eu falei: olha, vou ficar aqui à espera das pessoas me darem trabalho ou me ajudarem em alguma coisa, vou correr atrás do meu. Então eu montei o meu laboratório, e um erro que eu cometi foi que o meu laboratório fazia tudo, absolutamente tudo. A minha tabela era gigante, porque eu fazia tudo. Eu fazia... A única coisa que eu não oferecia era a ortodontia. Isso eu não oferecia, mas eu tinha o cara que eu já indicava, que era um colega numa cidade próxima de mim, que vivia. Eu indicava pro laboratório dele e pedia para que ele indicasse pro meu, né? Se ele tivesse alguém que não fizesse só orto, né? Olá, Léo. Leonor acabou de entrar. Então, esse era o meu trabalho, esse foi o que eu fiz. Olha, pensei, Fatinha perguntou aqui se alguma vez eu pensei em ser dentista. Nesse segundo laboratório que eu trabalhei com esse colega meu, que era só éramos os dois, e a gente ficava ali meio sem trabalho, a gente começou a planejar fazer odonto. Então a gente estava a pensar, eu vivia em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade do interior do Espírito Santo, e a mãe dele vivia na capital, no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Então a gente pensava, a gente planejava isso, porque não tinha faculdade de odonto na nossa cidade. Então vamos para o Rio, a gente vai estudar, a gente vive lá num quarto, aluga perto da minha mãe, ela vai ajudar a gente, e a gente faz odonto. Só que eu já era casado, entendeu? Eu casei no ano em que eu entrei no curso de prótese. Então eu com a minha esposa, a gente já tinha planos, né, de formar nossa família. E depois que eu casei, eu sempre dizia, inclusive dizia isso à minha esposa: temos que estar os dois sempre. Se não tiver os dois, eu não vou para lado nenhum, porque casamos, entendeu? Nós somos uma família, somos um só. Então não tinha como eu levar ela para o Rio. Eu até tinha uma tia que vivia lá, até pensei em ir para casa da minha tia com a minha esposa. A minha tia ofereceu a casa, mas não. No fundo acho eu que seria muito ruim. Seria... O meu filho deve estar escrevendo aqui, ele botou: esse cara é o melhor. No fundo seria muito ruim se a gente tivesse feito isso. Eu acredito que sim. Esse outro colega foi e se formou em odonto. Hoje ele é dentista, né? Ele se formou em odonto. E depois disso eu falei: eu vou me focar em prótese, porque eu já sabia que era um mercado muito bom e muito grande. O mercado de prótese dentária é um mercado para quem é qualificado, e não é só qualificado em cerâmica, ou é qualificado em qualquer área. Você vê o Darlo Soares, é um cara que se qualificou em gesso, e ele dá curso no mundo inteiro. Inclusive ele já esteve aqui em Portugal. A gente recebeu ele no laboratório iTech, que é onde eu presto serviço. Ele deu um curso lá, né, de gesso, porque ele é qualificado a um ponto que ele dá curso, né? Então, ou seja, tem várias ramificações dentro da prótese que a gente consegue ganhar muito dinheiro, tanto quanto um dentista. Obviamente que os dentistas, se calhar, conseguem ainda extrair mais, mas eles também têm a chateação deles, né, com os pacientes e tudo, e os problemas, assim como a nossa profissão tem. Então, acho que a questão é qualificação, né, buscar qualificação para ampliar os horizontes. Então foi isso, o meu início na prótese foi esse, e depois do meu laboratório montado, cheguei a ter 4 funcionários no laboratório, lá no Brasil. Então isso foi em 2016, quando a Dilma a presidente do Brasil foi tirada do poder, foi tirada do cargo. Aquilo foi no final do ano, se eu não me engano.
o país entrou num declínio financeiro muito grande. Para mim aquilo foi terrível. Eu tive que mandar o pessoal embora, fiquei com a corda no pescoço ali. Não cheguei a fechar o laboratório, mas fiquei ali 2 anos ali com a corda no pescoço, 1 ano e tal. Foi quando eu falei com a minha esposa: olha, a gente tem que decidir a nossa vida. Não vamos ficar aqui no Brasil, porque isso vai demorar a melhorar. E a oportunidade é agora, porque a gente ainda tem alguma grana que a gente pode pegar e tentar a vida em outro lado, né? Então a Fatinha aqui pergunta se eu acho que eu vou querer um laboratório grande ou se eu quero uma coisa mais pequena, mais íntima. Sabe, Fátima, até pouco tempo atrás, sei lá, uns 6 meses, 4 meses atrás, vai lá, eu ainda pensava em ter uma coisa grande, aqui mesmo em Portugal. Então, o Adriano que fala, que comenta que empreender no Brasil não é fácil, e não é. Eu me considero, modéstia à parte, um vitorioso por ter tido um laboratório durante quase 6 anos no Brasil e não fechei as portas. Eu fechei para vir embora para Portugal, porque aquilo, depois que eu saí de lá, ainda deu uma melhoradinha, mas ainda hoje os amigos que estão lá na minha cidade ainda sofrem bastante. Mas continuam, atenção, a maioria deles, se não todos, continuam com os laboratórios abertos. Então, Fátima, hoje eu não penso mais em ter nada grande. Penso numa coisa, em prestar serviço para outros laboratórios. A Leonor pergunta aqui, já falo, Léo. Penso em prestar serviço para outros laboratórios, em focar cada vez mais em fazer coisas voltadas para o paciente, ou seja, fazer acompanhamento junto com o dentista, obviamente, cobrar por isso, não é? Fazer um trabalho mais personalizado. Então a Léo pergunta aqui, qual a maior diferença entre Brasil e Portugal em relação ao reconhecimento dos técnicos? É bem parecido, sabe, Léo? Eu acho que no Brasil se faz mais dinheiro. Brasil você ganha mais dinheiro. Eu no Brasil eu cheguei a fazer 18 salários mínimos no mês no meu laboratório. Entendeu? Isso é muito dinheiro, assim. É uma grana bem substancial. Obviamente, eu estou falando de valores brutos. Atenção, tinha um laboratório relativamente pequeno, né? Pronto, não era micro, era pequeno. Então eu cheguei a fazer um bom dinheiro lá. Obviamente que isso flutuava. Mas em questão de reconhecimento, o mercado brasileiro eu acho que é mais aberto. Você consegue disputar mais. Eu acho que o mercado europeu, embora não seja tão fechado, não quero dizer que seja fechado, não é isso, mas o mercado aqui de Portugal, por exemplo, está muito focado só em despachar trabalho, entendeu? Grande parte dos médicos dentistas querem fazer para despachar, então acaba por cair nas grandes fábricas, não é? A gente que tem às vezes um laboratório assim pequeno, que é um estúdio, que a gente está focado em fazer algo mais personalizado, fica mais difícil, porque as nossas datas são mais longas, o nosso preço se calhar é um pouco mais caro, mas a qualidade que a gente vai entregar é melhor, naturalmente. Então acaba por ser... O reconhecimento no Brasil, eu acho que nesse aspecto é melhor. A gente financeiramente é mais reconhecido, porque consegue, né, cobrar mais, mas em contrapartida em Portugal a gente tem acesso a equipamentos e materiais que no Brasil é muito difícil. Eu hoje tenho um forno aqui em Portugal que no Brasil é uma fortuna esse forno. Eu trabalho com um Zubler aqui, né? Um Dequeima, que foi sempre o Zubler e o Dequeima sempre andaram ali nos meus objetivos como fornos, e no Brasil era quase impossível ter um forno desse. Aqui eu, como um pequeno, aqui eu sou micro laboratório, eu consigo, tenho acesso a esse equipamento. Eu tenho um scanner de bancada, entende? Eu tenho acesso a coisas aqui que no Brasil dificilmente eu teria, porque lá é muito mais caro. Nesse sentido é verdade. A Lu fala aqui que empreender em lugar nenhum é fácil, infelizmente. E é uma verdade. Mas sempre vale a pena. É verdade, Luciano. Eu acho que a gente ser dono do próprio nariz é o que pode haver de melhor. Olha, tá aqui o Adriano falando que o Zubler no Brasil tá R$126 mil. Eu brinco até com o Mário, que é um outro amigo
Nossa, que eu falo com ele, 126 mil reais equivale a, sei lá, uns 1.000 euros mais ou menos, que o dinheiro cada vez desvaloriza mais o real, né? Mas 126 mil reais é um bom dinheiro, tá? Divide isso daí por 5, já vê logo quanto é que dá. É monstruoso a diferença, né? Pra você ter uma ideia em euros quanto é que sai. E a questão de ser empreendedor é bom, porque você é dono do teu dia, né? Você é dono do teu nariz. Mas ao mesmo tempo é duro, porque você tá sempre que tá criando coisas, tem sempre que tá pensando 2, 3 passos à frente, não pode relaxar. É algo realmente custoso ser empreendedor. Mas é bom, eu gosto, né? Então a Luciana tá falando aqui, eu falo muito com o Cris sobre sonhar os próprios sonhos. É verdade, ser empreendedor é isso, e não o sonho dos outros. Quando você trabalha só para alguém, é o sonho dele que você está sonhando e não o seu. Lu, eu só discordo em um ponto. Quando eu trabalho para alguém, ao mesmo tempo eu trabalho para mim. Porque se eu tentar ser o melhor naquele alguém que eu tô lá, prestar um serviço naquele momento, eu naturalmente vou ficar em evidência, né? Nesse aspecto é que eu discordo, porque ao mesmo tempo que você, de fato, você vai ter um teto que é muito mais baixo trabalhando para outra pessoa do que você trabalhar para você, que o céu é o limite, não é? Trabalhar para si próprio. Em contrapartida, o teto também tem um piso que te garante estar ali numa estabilidade, trabalhar para os outros. E você trabalhar para si próprio, o céu é o limite, mas o chão às vezes não tem fundo. Então, pronto, é uma faca de 2 gumes. Isso é um bocado complicado, mas é isso mesmo. Trabalhar para si próprio é sonhar o teu sonho. E tá aqui o Adriano falando que 10 anos de trabalho apagam um forno. Não é fácil, meu amigo, não é fácil. Olha, a Clisele entrou. Olá, Clisele, como é que tá? É isso mesmo, Lu. Porque se você parar para pensar, sempre que você faz um trabalho, por exemplo, nós, e eu sei que você também não é da prótese, mas você é de uma área de artesanatos, inclusive é fantástico tudo aquilo que você faz, da parte de artesanato, de comida, de bolo, enfim, é tudo fantástico, né? Você tem um dom para isso. Então, você sabe que fazendo as tuas coisas, se você, mesmo que trabalhar numa outra empresa, fazendo o teu manual, se você faz aquilo o melhor que você pode, como se você trabalhasse para você, você sempre vai se sair sobre os outros colegas, né? Obviamente, sempre vai ter um teto financeiro. Então, esse é o problema. Então, a Léo fala aqui que quando eu vim para Portugal, você já pensava em trabalhar só em prótese, ou estava disposto a tudo? Léo, quando eu vim, eu fui um pouco diferente da maioria dos imigrantes brasileiros, pelo menos que eu conheço. Eu primeiro vim, e eu não sei se você se lembra disso, que eu passei uma semana lá em provas. Eu fiz um contato primeiro, né, com o laboratório aqui, mandei o meu portfólio, meu currículo. Fui convidado pelo Thiago na altura para estar em provas aqui, então eu paguei minhas passagens e vim estar aqui no iTech. Passei uma semana e fui contratado. Então, quando eu voltei, eu já sabia do meu potencial, né? E mais uma vez falo isso com todas as ressalvas do mundo, né? As modéstias à parte, né? Mas eu já sabia do meu potencial, eu sabia que eu poderia ir muito mais longe, porque quando eu vi a estrutura de onde eu ia trabalhar, eu percebi, olha, eu posso avançar muito, porque aqui tem coisas que no Brasil só mega laboratórios de grandes capitais vão ter. Então, a Léo tá falando aqui, ó, o casaco todo já nota. É que era a única coisa que eu tinha para cobrir o frio. Eu tava com um blazer, era a única coisa, que no Brasil faz tanto calor que eu não tinha roupa de frio. A Bruna entrou aqui também, a Bruna é minha meia-irmã, é filha do meu pai. Pronto, então quando eu vim eu já sabia onde eu ia trabalhar, já sabia o valor que eu ia receber, já sabia tudo isso. E vim trabalhar pro iTech, pronto, fui contratado. E o Thiago me fez um desafio, coisas do Thiago, né? O Thiago é sempre cheio das ideias e falou, olha, por que você não vem pro gesso e depois de um determinado tempo acerta o gesso, que a gente tá lá com um problema, me ajuda a acertar e depois você vai pra cerâmica. E foi um desafio, foi colocado e eu aceitei, pronto, e vim, tô aqui. E foi mais ou menos dessa maneira que eu cheguei em Portugal. E depois, quando eu vim para cá trabalhar, eu estava disposto a tudo, sim, estava disposto.
mas tudo na área da prótese. Porque, como eu te disse, eu já na altura que eu vim para cá, eu dominava todas as áreas. Obviamente que a gente sempre evolui. Eu hoje ainda domino ainda mais áreas, como CAD/CAM e tudo que na altura não conhecia, né? Hoje eu sei fazer e me despacho com isso, né? Então eu já dominava todas as áreas. Então eu sabia que em qualquer laboratório que eu batesse, eu saberia resolver absolutamente qualquer coisa dentro do laboratório, com exceção de orto, que eu não conheço todos os aparelhos, mas se me dessem um livro na mão, eu ia dobrando os fios, porque resina eu sabia fazer. E eu já tinha uma noção de dobrar fios, porque afinal a gente faz esse curso, a gente tem essa matéria, né, na formação. Então quando eu vim focado nisso. E eu dizia à minha esposa, você vai comigo e você não vai precisar trabalhar. Porque a gente fez um combinado dela cuidar do nosso filho, porque a gente já está longe da família, né? Então o nosso filho era muito novinho e ia precisar de um suporte familiar mais próximo, e ela concordou com isso. Então eu dei o litro, como a gente fala aqui, né? Naqueles 2 primeiros anos eu falo que o que eu fiz no iTech, isso nunca, ninguém vai nem chegar perto do que eu fiz, porque eu trabalhei todos os sábados. No primeiro ano eu nem férias tirei, e trabalhei todos os sábados e todos os feriados. No segundo ano que eu fui tirar férias, e mesmo assim tirei 2 semanas durante o ano todo. E então nunca ninguém vai fazer o que eu fiz. O nosso amigo Davi fala isso, que eu detenho o recorde de estratificações num dia, que foram 40 elementos. Mas eu cheguei 5 da manhã e saí de lá meia-noite. Então eu trabalhei muito para conseguir, né, dar vazão aos trabalhos e de alguma maneira crescer, porque eu vi que ali eu tinha oportunidade. Então o que eu fiz foi abracei essa oportunidade, me apeguei a ela e avancei, fui para dentro. Olha o meu amigo Pierre, está aqui também presente. Grande Pierre. Pois é, Fatinha, foi... Mas olha, foi fantástico, eu não tenho nada a reclamar, absolutamente nada. Foi mesmo, Adriano, 40 elementos. E naquela altura, eu não vou falar que foram exatamente todos estratificados, porque nem eu me lembro, mas aquela altura, eu até falei, a gente comentou isso hoje, eu e Fatinha estávamos a falar isso hoje, era para ir uns 80% a 90% dos elementos diários eram estratificados. Não existia nem vestibular estratificado naquela altura, era homotético, era mesmo estruturas, e a maioria era metal, atenção. Era pouca coisa em zircônia, era muito metal ainda. Léo também é dessa época, vai se lembrar. O laboratório iTech era muito metal. Então foram 40, mas olha, um batidão. E correu bem, foi mesmo isso. Bom, deixa eu ver aqui se eu acho mais uma pergunta. Bom, as vantagens e desvantagens de ser protético em Portugal. Acho que a grande vantagem em trabalhar com prótese aqui em Portugal... Bom, deixa eu ver a Fatinha. Se eu gosto mais de estratificar metalocerâmico ou pretal? Fátima, eu honestamente prefiro estratificar pretal porque é mais rápido. Mas olha, eu acho que uma metalocerâmica é quem sabe fazer essa técnica, sabe? É algo que nunca isso vai acabar, porque quando eu fiz o curso há 13, 14 anos atrás, já tinha conversa de que a PPR, né, a famosa esquelética, acabaria. Até hoje estamos aí, cada vez mais aumenta o número de trabalhos. Então, eu acho que a metalocerâmica é uma prática, um conhecimento que a gente domina, que é fantástico. Acho que eu adoro metalocerâmica, de verdade, gosto muito. Mas hoje em dia, cada vez mais as zircônias vêm tomando conta do mercado, e a gente tem que se aprimorar, tem que avançar com isso. Então aqui minha irmã está falando, te admiro demais, corajoso, Deus te abençoe. Obrigado, Bruno. Pronto, deixa eu então, agora das vantagens e desvantagens de ser protético em Portugal. Eu acho que a grande vantagem de estar aqui é o acesso aos equipamentos, que aqui a gente consegue ter acesso mais facilmente. E a desvantagem é que é um mercado que, como eu disse, quer despachar trabalho, não está focado muito ainda. Eu, pelo menos, é a minha visão. Atenção, posso estar completamente enganado, mas não está focado em qualidade, está focado em agilidade, em rapidez, em tempo. E isso acaba por perder um bocado de qualidade. Então a minha esposa pergunta aqui, qual a melhor forma de fazer a primeira queima?
É fantástico porque ela não faz ideia. Ela só tá querendo ajudar. Mas pronto. Isso é que é parceria, não é? Então a melhor forma de fazer a primeira queima, eu gosto de fazer minha primeira queima com o máximo de massas que eu puder colocar para fazer. Então eu faço logo a minha base em dentina opaca, dentina, efeitos e incisal e queimo. O máximo possível, porque depois nas outras queimas eu já tenho tudo lá dentro, eu só tenho que acertar linhas de ângulo, fechar arestas que abriram e tudo. O PR está dizendo aqui que em 2006 um patrão dele disse que a prótese total... Como é que é? Disse que a prótese... acabaria em 3 anos, deve ser isso, né? Ou seja, em 2009. Prótese total nunca vai acabar, amigo. Nunca vai acabar. Dentadura sempre vai existir, isso é verdade. É o Dani que fez a pergunta da primeira queima. Meu filho de 9 anos. Esse menino é fantástico. Ai, ai, ai. A Fatinha tá fazendo um comentário bom. Que a Marília tá perguntando dos bolos, né? Mas foi o Dani, Fatinha. Ele tá escrevendo aqui, ó. Sou eu, mané. É que ele tá com o telefone da minha esposa. É mesmo isso. Mas olha, nunca vai acabar. Eu acho que eu acho que sempre vai haver novos materiais a chegar no mercado. Olha, eu tive agora na IDS na Alemanha e eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas impressas. Eu achava que o mundo ia para fresagem, mas eu acho, agora já acho que não, acho que vai para impressão. Até metal já se imprime. Isso é impressionante, né? Então é fantástico, assim. Eu acho que é pro lado da impressão é que vai. E cada vez mais a coisa vai ganhar corpo nesse sentido. O Dani, obrigado. Pois é, a Léo tá falando aqui que agora até se faz aparelhos em próteses totais. Isso é uma coisa interessante, Léo, a questão dos aparelhos em próteses totais, porque muita gente não quer mostrar que tem uma prótese total, não é? Então as pessoas às vezes metem ali um aparelho para dizer, olha, eu tô aqui a passar por um tratamento e logo isso vai mudar de aspecto. Então, pronto, mas ainda assim também tem gente que por estética mete aparelho, mas eu já usei aparelho, aquilo é extremamente incômodo e a minha dentição não ficou correta por culpa minha, porque depois que eu tirei o aparelho não usei as contenções como deveria usar, então os meus dentes ainda se movimentaram, mas do que era, melhorou bastante. Então o Pierre diz aqui, ouvi dizer que até o zircônio já se fala em imprimir, você viu alguma relacionada com isso? Vi, inclusive de silicato, não só zircônio, imprimem de silicato. É uma explosão na nossa cabeça, é porque aquilo, pelo que eu entendi, existe uma resina envolvida as partículas de silicato ou de zircônio ou as metálicas, e depois vai a um forno de sinterização que jogam essas partículas, né? É uma técnica da cera perdida, que a gente fez isso em fundição muitas vezes, joga isso fora e aquilo se transforma no material, fica só o material que você precisa usar. É algo que já é uma realidade e se calhar eu ainda não investiria nisso, para dizer uma opinião minha, eu não investiria nisso, mas é uma realidade já. Então o Adriano diz aqui, se tivesse que escolher um material para uma total, iria em pretal maquiado ou estratificado? Adriano, excelente pergunta, cara, porque essa é uma guerra. Olha, eu vou te dizer uma coisa que é o que eu acredito e já falei muito sobre isso, que é o material estratificado, ele tem uma profundidade. Então a passagem de luz em cada ângulo que você movimenta a tua boca é diferente. Ele tem uma profundidade natural, que ele é estratificado, né? Estratificação fala-se de camadas. O material pintado, ou seja, que a gente faz o shade, que a gente faz a maquiagem, ele é estático. Então se eu sorrio, você vai ver os mamelos nessa posição. Se eu tiver numa posição de perfil, você vai ver os mamelos na mesma posição, porque aquilo é estático. E eu acho que isso ainda é um grande porém, que a gente tem que evoluir muito nesse sentido. Não quer dizer que seja algo que seja ruim, é algo limitante para a maquiagem. Mas olha, para inferiores, por exemplo, fantástico, corre super bem. Para pacientes bruxômeros,
uma total em zircônio maquiado é o melhor que pode ter, porque a estratificação, uma metalocerâmica, ela tem o que? 300, 400 megapascal de resiliência, né? Então a gente tem um material que tem 1400, 1600 megapascal de resiliência. Isso dificilmente vai fraturar, entende? Pronto, é uma solução. Isso vai depender também do caso. E aqui a Luciana pergunta, faz aqui uma questão. Fala um pouco sobre a importância do profissional do gesso, porque às vezes começar no gesso incomoda quem quer trabalhar na área, mas não fazem noção da importância do molde bem vazado. É verdade, Lu. O molde bem vazado, e eu falei aqui no começo, não sei se você estava, do Darlo Soares, que é um colega nosso de profissão, né? Ele é do sul do Brasil, que ele é especializado em gesso, e é uma máquina, um crânio, um estudioso, um pesquisador nessa área. E o gesso bem feito é uma cadeia de eventos, a prótese, né? A prótese é processo, eu gosto sempre de dizer isso, prótese é processo. E o gesso, quando ele é bem feito, ou seja, foi bem vazado aquele gesso, o troquel está bem cortado, não perdemos papilas, não perdemos linhas de terminação por conta de repente uma exposição de margem, que isso tudo é feito no gesso. Dali para frente o ceramista ou o pessoal do CAD ou quem vai fazer a estrutura ou quem vai, enfim, já vai receber o trabalho com um ânimo diferente, porque aquilo já está mais bem, está aciado, né? Está mais bem preparado, está mais bem cuidado. Então a importância do profissional do gesso é gigantesca. Eu acho que dentro da área da prótese todos os profissionais são importantes. Não... Tem aqueles, obviamente, que fazem um trabalho muito mais técnico, com muito mais conhecimento e especificidade técnica, que está ali a cerâmica, né, que não nos deixa mentir, mas o gesso, embora não tenha tanta especificidade técnica, é um trabalho que demanda muito cuidado, muito brio, né? Tem que ser feito como deve ser. Tá aqui a Fatinha também. Se não houver ninguém no gesso, não há trabalho. Mas você sabe, Fatinha, que há laboratórios, até o colega nosso que teve agora recentemente, o Pedro Brito, disse que o laboratório dele, os colegas todos fazem gesso. Ou seja, todo mundo, ceramistas, pega o teu caso e você faz ele do início ao fim. Eu acho isso fantástico para a pessoa poder ter a ideia da dificuldade que é, porque às vezes a gente, e às vezes com razão, atenção a isso, não é uma crítica a ninguém diretamente, e sim de modo geral, reclama do colega anterior, né? Pô, esse colega não teve atenção aqui nesse detalhe e isso chegou para mim, agora eu tenho que resolver tudo. Mas se coloque lá na posição dele, vai lá fazer o que ele fez para ver qual é que vai ser o resultado que você vai obter, porque às vezes é muito difícil quando as secções não se falam, né? Então esse é um problema. A Fatinha tá falando que não é bem assim. Agora nem me lembrava das introrais. Pois é, tem as introrais também, que daqui a pouco o gesso é aquilo que a gente falou das esqueléticas, né? O Pierre também comentou aqui sobre a questão das totais. Nunca vai acabar gesso. Hoje em dia o laboratório que fala, não, eu só vou trabalhar daqui para frente com introrais ou alguma coisa do tipo, fatalmente está fadado a ter algum tipo de problema. Então o Pierre comenta aqui que na verdade o colega não tem essa informação da importância do gesso. É verdade, o gesso é extremamente importante dentro de um laboratório. Sem essa base, porque tudo vai daí, não é? A Fatinha lembrou bem, tem os introrais que atualmente já não trabalha-se com gesso, mas na mesma trabalha-se com modelos impressos. Se você quer estratificar uma vestibular ou que seja um elemento completo, você precisa de um modelo impresso. Então, não é feito de gesso, mas é como se fosse, né? Assim, a métrica é parecida. Você vai ter que imprimir aquilo tendo brio, sendo aciado no teu trabalho, para que o colega da frente possa avançar com aquilo o melhor possível. Então, já falamos sobre isso. Também aqui nas perguntas que eu coloquei antes, tem alguns questionamentos que eu ainda estou lendo aqui, e tem aqui uma pergunta que é: qual foi o maior obstáculo da minha trajetória? E essa quem me fez aqui foi a minha própria esposa, que fez aqui uma pergunta para compor mais essa pesquisa. E eu diria que o maior obstáculo da minha trajetória foi a mudança para Portugal.
Isso foi algo que para mim foi muito difícil, foi muito duro, né? Tá, eu não imaginava que era tão difícil estar longe dos parentes, né? Da mãe, dos tios, daqueles que a gente conviveu desde criança. Então eu sei que isso não tem a ver diretamente com a minha profissão, mas indiretamente tem. E então na minha profissão, tudo aquilo que foi muito difícil para mim foi muito gratificante no final. Eu aprendi muito, me fez evoluir, me fez crescer como profissional. Agora, tá longe das pessoas que a gente habitua-se a estar junto nos fins de semana, nos eventos festivos de final de ano, enfim, aniversários e tudo. Isso foi uma baita complicação. Olha, o meu amigo Mário Moisão, italiano, acabou de entrar, porque agora ele manda um aceno, ele já faz assim, né, no aceno. Saudade sua, meu amigo, que amanhã, sexta-feira, você já estaria com um humor fantástico, excelente, né? Mas na segunda-feira eu te espero com o mesmo humor, tá? Você tá de férias. Então você chega bem disposto. Então tá aqui outra pergunta, que é se ainda há sonhos a realizar. E isso é o que não pode deixar de ter nunca. A gente tem sempre que ter no nosso para-brisa a nossa cenoura, né? Tá ali à frente, o nosso objetivo tem que estar sempre à nossa frente. O meu sonho hoje de realização eu estou agora um pouco focado na área de cursos e tudo mais, então esse agora é o meu objetivo, esse é o meu sonho a se realizar, né? Mas eu ainda tenho o sonho de ter um laboratório completamente montado. Quero um laboratório com umas bancadas XPTO fantásticas, quero ter as minhas fresadoras, pronto, não pretendo ter nada grande, mas eu quero fazer tudo. Eu quero ter a minha área de gesso, ter a minha área de impressão, ter as minhas fresadoras, ter mais fornos de cerâmica, porque às vezes eu tenho muitos trabalhos e acabo por ficar aqui um pouco estagnado por só ter um forno, mas pronto, é o preço que se paga por começar, não é? Então, olha, a Fatinha faz aqui um comentário, volta, Mário. Não se pode aturar o rapaz. Ô, Fatinha, isso é uma maldade comigo. É porque eu só chatei o Mário, né? Então agora eu tô tendo que chatear todos os outros colegas. E o Mário disse que segunda tá de volta, graças a Deus, pra eu poder te chatear também, meu amigo, porque eu já sinto falta de chatear você. Mas é isso, eu tenho sempre um objetivo à frente. Eu acho que a gente nunca pode deixar de olhar para algum lado e falar, é ali que eu vou. E a gente tem, quando chegar lá, já tem que ter um planejamento prévio de um outro, para ir para outro caminho e sempre galgando, né, objetivos e cada vez mais e mais. Então deixa eu ver mais uma aqui. Como surgiu a ideia do Papo de Dente? Eu já falei aqui no começo, foi com o Javier, a gente estava a falar de fazer um podcast, alguma coisa, que eu inclusive já falei isso com o Mário, a gente tinha que sentar para fazer alguma coisa do tipo, e o Mário tá me enrolando, e pronto, falando com o Javier, a gente pensou nisso e eu falei, vamos fazer uma live, então tá fechado, a gente vai fazer isso, e virou o Papo de Dente, né? Eu pensei no nome assim, sugeri, e foi até engraçado porque o Javier falou que papo lá na Venezuela significa outra coisa. E pronto, mas eu falei, vai ser mesmo isso, porque em Portugal significa papo, bater papo, é isso, é a mesma coisa. Então foi daí que surgiu a ideia. O meu maior orgulho eu acho que é ter conseguido chegar aqui, ter conseguido estar onde eu estou hoje. A forma com a qual hoje eu me sinto alguém relevante na minha área, na minha profissão. Isso é um orgulho que eu tenho gigantesco. Porque eu acho que eu só cheguei em Portugal e só estou aqui hoje porque eu trabalhei muito duro. Eu ainda trabalho muito duro. Eu trabalho atualmente, em média, os meus colegas sabem e não me deixam mentir, em torno de 16 horas por dia. Eu acordo 6 da manhã, venho para o meu laboratório, vou para o iTech, volto para o meu laboratório e daqui eu saio por volta das 11 da noite, meia-noite. Isso é de segunda a sábado. Sábado é que eu não acordo às 6 da manhã, mas eu venho para cá e passo todo dia aqui e saio daqui por volta das 7, 8 da noite. E domingo, pronto, eu vou estudar, né? Porque a gente também tem que buscar a se aprimorar cada vez mais, tem que entender do mercado, dos materiais que aí estão. Então, são 7 dias na semana, é sem parar. É mesmo isso, e o meu orgulho hoje é estar conquistando, ainda estou a conquistar, tudo aquilo que eu tenho planejado. Porque, ao fim e ao cabo, é inevitável.
a gente chegar, hoje eu falei isso com a Fátima, né, eu falei, essa palavra tá na minha cabeça há muito tempo, é inevitável chegar em algum lugar quando a gente se movimenta, é inevitável atingir o teu objetivo quando você mira ele, é inevitável fazer sucesso quando você busca o sucesso, entende? Quando você faz o seu melhor, é inevitável. Então é por esse caminho que eu sigo, e esse é o meu orgulho, é ter a minha família me apoiando, né? Minha esposa, meu filho, são os meus amigos, né? Mas minha família é o meu maior tesouro, é aquilo que eu tenho de mais precioso e que sem eles não seria ninguém, absolutamente ninguém. Tá aqui o Pierre com mais uma pergunta. Como é a minha abordagem com os médicos até que eles começam a lhe enviar trabalhos? Rapaz, isso é uma dificuldade em Portugal, cara. Porque é o seguinte, eu sou um estúdio, eu não sou um laboratório, um mega laboratório, eu não despacho trabalho, entendeu? Eu faço trabalho como deve ser. Então eu sigo o processo, eu faço o meu protocolo. Então todos os novos clientes que chegam, e normalmente chegam por indicação, eu passo o meu protocolo de trabalho. E normalmente acontece deles não mandarem trabalho. Não mandam. Porque eles querem alguém que despache, entendeu? Então quando aquele começa a mandar, é inevitável a nossa parceria se concretizar. Porque aquele que manda sabendo dos meus protocolos, sabendo daquilo, da forma que eu faço aquilo, o que manda sabe que vai ter sucesso, não vai ter problema, entendeu? E isso aqui eu falo com toda a segurança do mundo e não preciso dizer modéstia à parte. Eu falo isso porque os números dizem isso. Eu não tenho repetições quase nenhumas no meu laboratório, porque eu também não sou perfeito, obviamente, também erramos, né? Uma cor que foi pedida mais específica, às vezes acontece da gente ter que trocar, isso acontece, e é natural a toda gente, mas seguindo o protocolo de trabalho, vai correr bem o trabalho, e aqueles que mandam estão super satisfeitos e eles indicam para outros, e os outros quando vêm, eles vão conhecer o meu protocolo. Então eu só trabalho com esse protocolo, eu sou intransigente nesse aspecto, entendeu? Porque se eu peço ao cara, olha, pra gente fazer uma coroa sobre dente, você tem que provar a estrutura, eu vou te mandar um enceramento virtual e vou fazer uma impressão de um mockup, você querendo ou não, eu trabalho assim, e você pode usar isso como provisório em boca ou fazer um mockup, e eu faço o enceramento, normalmente não só de um dente, mesmo sendo um elemento, eu faço o enceramento, pelo menos se for um elemento anterior, dos 6, né? Às vezes de pré a pré, e mando, porque se quiser botar um mockup e ali você conseguir ainda vender mais um dente, que fantástico, né? Então, depois disso, vai ter que ir uma maquete. Ah não, o paciente já quer para pronto. Não existe para pronto, amigo, é maquete, porque depois do pronto, o paciente fala, não gostei dessa aresta, não gostei desse formato, não... Pois na maquete a gente tem como resolver tudo. Vai uma maquete, vai provar uma maquete. E outra, vai verificar toda a linha de terminação, o perfil de emergência, se está bom, compressão gengival, as proximais, oclusão, vai ver tudo isso. Depois vamos provar a estrutura, vamos ver se você gosta, se a estrutura está lá, se está boa, se está assentada, se está tudo bonitinho, aí sim eu vou estratificar. Hoje, meus posteriores, praticamente todos eles eu mando em full pretal, mando em forma final, só maquiado, e todos que são anteriores eu faço estratificado, todos, e a minha redução é o máximo que eu posso fazer de redução que o material me permite. Então se o material me permite fazer 1 milímetro de redução, eu vou fazer 1 milímetro, vou reduzir o material vestibular normalmente, não mexo em área palatina, porque é o seguinte, quando o paciente faz protrusão, no caso eu estou a fazer uma reabilitação de anteriores e superiores, e o paciente faz protrusão e eu tenho ali cerâmica, a chance de eu fraturar uma face vestibular ou até incisal por conta de uma protrusão mal feita ou de um paciente bruxômero é gigantesca. Quando eu faço vestibular estratificado, eu protejo essa minha estratificação com a própria estrutura, entendeu? Então, pronto. Eu mais ou menos trabalho assim, é baseado nesse protocolo de trabalho e corre bem. Corre bem. Então fala aqui também o Pierre, obrigado Adriano pela parabenização. O Pierre fala aqui, próxima pergunta, se eles aceitam sua filosofia de trabalho. É o que eu disse, quando eu falo, a maioria vai embora, porque eles querem despachar trabalho, eles querem mandar para um laboratório que vai fazer um volume grande, rápido,
E aí o que acontece acontece um número gigantesco de erros, entendeu? De coisas mal feitas, porque é feito em cima da hora, tudo muitas pressas, a correr, acontecem erros. Então, o meu protocolo é esse. Obviamente, eu faço coisas de urgência, já virei noite há pouco tempo, inclusive estratificando uma total que era preciso entregar para um paciente. Mas são casos e casos, entende? Ou seja, não é todo caso que eu tô assim. É um caso ou outro que eu vi que realmente teve ali uma necessidade e por uma questão de parceria eu faço. Mas eles logo fogem. O Adriano pergunta aqui, o erro da cor sendo errado pelo médico, você cobra para corrigir? Olha, eu normalmente tenho uma parceria muito boa com os meus médicos justamente por isso, porque eu tenho um protocolo de trabalho. Se eles seguem o protocolo e acontece um erro da minha parte, ou seja, você enviou uma cor, a cor saiu daqui batendo escala, chegou aí e você fala, afinal não era bem essa cor e tudo mais, porque você não me enviou fotos antes, então eu vou ter que te cobrar, entendeu? E eu vou ser muito honesto. Se calhar, eu vou te ser bem sincero, Adriano, eu tenho 5 clientes atualmente, são poucos, e esses 5 poucos que eu tenho, a gente tem excelente relação. Então, já me aconteceu eu tive agora uma repetição, inclusive, que eu troquei estrutura, porque o meu intuito é que o paciente saia satisfeito, e eu pago do meu bolso, mesmo o erro não tendo sido meu neste caso. Eu fiz pretal vestibular estratificada, troquei estrutura para zircônia, estratifiquei o homotético, voltou na mesma para fazer um ajuste de corpo mínimo, porque era um Blitz 3, mas depois com tantas alterações avançou para 1:1, e aquilo aconteceu de ter aqui um ajuste. Pronto, nesse caso eu não cobrei por conta de querer entregar também o melhor para o paciente, mas o dentista é amigo e tudo, mas já sabe, se volta a acontecer, se é reincidente, fatalmente eu vou cobrar. Olha, entrou aqui o meu amigo Renato. Rapaz, Renatão tem história para contar, cara. Renatão é famoso na minha cidade. Melhor que isso, essa era a frase do Renatão. Então tá aqui o Pierre dizer, ó, admira a coragem de meter a cara e tentar entrar em concorrência pela sua prótese com conceito de qualidade. Mas Pierre, não é, rapaz, não sei se você quis dizer mesmo concorrência, mas bicho, eu digo pra você o seguinte, o que eu faço, da forma que eu faço, eu sei que vai dar certo, entendeu? A minha especialidade é reabilitação total. Eu não sou daqueles caras que eu acho, esses pra mim são os top de linha, que conseguem fazer um central exatamente igual ao outro. Esse pra mim é o cara que zerou a Matrix, entendeu? Eu queria fazer isso, queria poder fazer isso. Eu consigo me aproximar em alguns casos. Eu não sou esse cara, entendeu? Eu consigo me aproximar. Mas reabilitação total, tanto sobre implante, quanto sobre dente, sobre faceta, eu domino isso, entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei aonde eu vou chegar, entendeu? Eu sei o que eu vou entregar de qualidade. Então, se o dentista confia no meu trabalho e quer trabalhar comigo, ele tem que estar ciente disso, entendeu? Ele tem que estar ciente que, olha, eu vou mandar para esse cara, e eu sempre digo isso, nenhum dentista, e não é porque talvez não tenha nenhum aqui agora na live, mas futuramente algum vai assistir isso e pode me dizer se eu estou errado ou não, mas nenhum dentista sabe mais do meu trabalho do que eu mesmo. Não pode, entendeu? Porque se ele souber mais do que eu tenho que fechar o meu laboratório. Eu não posso deixar ele saber mais do que eu tenho que sempre estar à frente dele, entendeu? Então, indicação de qual estrutura é melhor para qual determinado caso, eu vou sempre sugerir. E se o cara não aceitar, eu vou deixar claro para ele, meu amigo, olha, isso daqui não se faz com esse material. Se você quiser fazer e partir, eu não posso te dar garantia disso, porque eu estou te avisando que isso está errado. E se ele mesmo assim falar, avança com a minha autorização, tá tudo certo, entendeu? Não vou brigar por isso, eu vou fazer o caso. E se partir, eu vou cobrar de novo. E por isso talvez eu tenha tão poucos clientes, mas os que eu tenho absoluta certeza que se eu pedir a eles que façam algum testemunho do meu trabalho, vão fazer numa boa, porque sabem que o que eu entrego é de altíssima qualidade. Modéstia à parte, atenção. Estive com você no curso do Gineton e vi sua qualidade. Você é monstro. Pô, obrigado, cara. Obrigado, bicho, obrigado.
Mas é o que eu tô falando. Aquilo ali que eu fiz no Gineton, obviamente eram só 6 elementos. E para mim eram só 6 elementos. Porque a minha especialidade é reabilitação total. Eu faço isso todos os dias, praticamente, entendeu? Então eu já tive erros em praticamente todas as áreas nesse ponto que você achar. Em reabilitação total, o que me falta acontecer? Acho que muito pouca coisa de tudo que eu já tive de erros, entendeu? Então eu praticamente sei resolver quase tudo. Então eu sei o que pode dar errado antes mesmo de eu começar a fazer o trabalho. Quando eu pego o trabalho eu já olho e já falo, isso tá mal, tá mal, tá mal. Então pronto, é mais ou menos por aí. É um conhecimento que é natural, né? Eu fiz umas contas outro dia, só para que vocês tenham uma noção. Meu filho me fez uma pergunta. Quantos dentes eu já fiz? Perguntas de criança assim que te põe a pensar. Né? Então ele me perguntou quantos dentes eu já fiz. Eu fui fazer uns cálculos. Rapaz, se em média eu faço 10 elementos por dia, vamos calcular só dias da semana, porque talvez teve dia que eu fiz menos e tudo, vezes 22 são dias dos meses, vezes 12, vezes 10, então a gente chega em quase 40 mil dentes. Então a quantidade de dentes que eu já fiz, se eu não ficar bom com 40 mil dentes, entendeu? Eu tenho que catar lixo na rua, fazer qualquer outra coisa, porque não vai ficar bom em nada mais. Então é mais ou menos por aí. E tô sempre a estudar, porque a gente sempre vê uma coisinha nova num curso que a gente faz, o cara dá uma coisinha, opa, rapaz, isso aqui eu já não fazia. Né? Então é sempre fantástico. O curso do Gineton, por exemplo, me trouxe a Ice Zircon, para além de todo o conhecimento que ele passou, né? Então eu não estava nada à espera que eu ia encontrar uma cerâmica que eu adorasse a gengiva que sair dela. Então eu comprei, entendeu? A Luciana faz aqui uma pergunta. Vou pôr o povo aqui para dormir. Sua iniciativa é maravilhosa, continue com o papo de dente. Obrigado, Lu. Siga sempre firme no seu propósito. O céu é o limite. Beijinhos na Marília e no Dani. Obrigado. Beijinhos em todos aí também, tá bem? Fala pro Cris pra gente, tem que marcar pra gente se ver, pra gente se encontrar. Tem saudade de vocês. Dá um beijinho nas crianças também. Uma boa noite aí. E pronto, eu acho também que... Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tinha uma questão do meu amigo Javier também que me mandou. Quanto à questão dos tempos de queima das dentes gengivais. E vou só trazer esse contexto aqui pra gente finalizar, porque já passou de 1 hora de live. E pra não chatear muita cabeça de quem está aqui assistindo ou vai assistir. A questão das temperaturas. É sempre bom se observar o tamanho da prótese que você está a fazer, o tamanho de cerâmica que você está a utilizar, a estrutura que você está a utilizar. Então a gente tem que partir de um pressuposto para falar sobre isso. Eu, por exemplo, uso aqui mais zircônia vestibular estratificada no meu dia a dia do que outro material para as totais, exceto quando eu faço terceirizações, que além dos meus clientes dentistas, eu tenho um cliente que é um laboratório de prótese que me manda toda a parte de fixa deles, e eu faço a parte fixa deles toda aqui, e eles têm lá 95% metal. Então eu faço também muitas totais em metal porque eles me mandam. Mas pronto, sendo do meu laboratório, partindo do meu protocolo de trabalho, uma zircônia vestibular estratificada, no mínimo 10 minutos de secagem. Eu não faço pré-secagem, porque já me aconteceu uma vez do tempo estar úmido e eu fazer a pré-secagem, e na pré-secagem a água da cerâmica entrou em ebulição e explodiu a minha face vestibular. Eu perdi a minha face vestibular por conta disso. E depois desse dia eu aprendi, eu não faço pré-secagem. Então eu seco bem minha cerâmica, faço o forno inicial lá de baixo a 12 minutos, numa total que eu vi que eu botei mais cerâmica. Eu tenho aqui um programa já preparado com 16 minutos de pré-secagem, então ele vai subir muito lentamente. A taxa de elevação, que é o incremento, nas totais eu faço em 25 graus por minuto, é muito, bem baixo, bem baixinho. Nos casos grandes eu faço a 25. Uma dentro gengival igual aquela do Gineton que nós fizemos, eu faria se calhar 35, 30, porque eram 6 elementos, mas ela ainda assim tinha bastante cerâmica. Então faria ali a 30, 35. Não me lembro, mas eu acho que o Gineton fez isso, fez a 35. E depois,
o Gineton faz 5% abaixo da temperatura final, né? Então ele queimava uma de 820, ele queimava 785 mais ou menos. Não, eu não faço isso, eu ponho uns 10 graus abaixo, por exemplo, eu uso a Ice aqui também, eu queimo a 800, 810, depende daquilo que eu estou fazendo, porque eu já tenho essas programações. E não boto 3, 4 minutos igual ele botou, eu ponho 2 minutos de tempo de hold, né, de manutenção. E depois a abertura na mesma, faço bem lento, tudo muito lento. Casos grandes é sempre muito lento sobre estrutura de zircônia. Quando é estrutura metálica, o set permite que a gente trabalhe um pouco mais rápido, né, o coeficiente de expansão térmica. Então eu faço essas queimas um bocadinho mais rápido. Ponho uma pré-secagem de 10 minutos, uma taxa de elevação de 35 a 40, mesmo sendo uma total metalocerâmica. Põe a temperatura final, eu uso a Style aqui, que é 790, então queima 790 a 1 minuto e meio, e depois a abertura também lenta. É isso, você está falando aqui bons tempos, né? Sim, ele fez até 35 e para abrir 350. Então, cara, eu ponho a abrir a 400 graus e vou te dizer o porquê. Isso é uma dica que eu acho interessante. O meu forno, o stand-by do meu forno é 400 graus. Então não faz muito sentido eu abrir a 350, sendo que ele vai ter que subir a 400 depois de novo, entendeu? Eu ponho a abrir sempre a 400 graus quando a estrutura é zircônia. Então eu deixo lá dentro até 400 graus e só as minhas queimas demoram para ir 1 hora e 20 mais ou menos, de cada queima. É bastante tempo. Então o meu forno só abre a 400, porque na hora que ele chega aqui embaixo, ele se mantém a 400, eu já posso meter outra que eu normalmente já está pronta, né? Eu já posso entrar com outro material e inicio uma nova queima. Então eu perco muito tempo de resfriamento de múfula do forno, essa coisa toda, não perco nada de tempo, já troco, inicio e ele já começa a programação. Bom tempo de queima, eu quis dizer, sim. É um bom tempo de queima, por isso que eu até falei, eu tenho vontade de ter um outro forno por conta disso, porque esse daqui sozinho, quando eu tenho muito trabalho, e se eu tiver uma total e tiver outros trabalhos pequenos unitários, eu sei que eu estou lixado, porque demora muito tempo a minha queima de total, muito tempo. Mas é isso, meus amigos, olha, quero agradecer vocês, Pierre, obrigado aí pela participação, aliás, todos vocês, né, que tiveram aqui, que participaram, a Adriana, a Leonor, a minha irmã, a Marília, minha esposa, o meu filho, até o meu filho fez pergunta de queimas, né? A todos que enviaram as perguntas antecipadas, eu pretendo a cada 15 dias, se calhar, fazer esse papo assim mais espontâneo, falando mais do dia a dia. Fiquem atentos lá nos stories que eu vou estar postando mais e mais, né? Eu já estou, inclusive, eu já estou a fazer um curso. Então já está disponível. Para saber mais, façam a pré-inscrição. Vai acontecer, são aulas gratuitas, atenção, é um curso de aulas gratuitas. Eu vou fazer são 2 casos, um caso de uma unitária, já está tudo gravado e editado inclusive. Um caso de uma unitária, o elemento 23, começo, meio e fim, já está tudo gravado e editado. Vai ser a primeira aula, e a segunda aula vai ser um adentro gengival de 4 elementos anteriores e inferiores sobre implante, e a unitária sobre dente. Então vão ser esses 2 dias, e depois a gente vai fazer um webinário que é parecido com isso que a gente está a fazer aqui, para tirar dúvidas, esclarecer quem assistiu as aulas, né? É tudo absolutamente gratuito, tá bem? Entrem lá, se inscrevam, mandem as suas inscrições, porque é gratuito. Eu vou estar disponibilizando isso e a gente vai poder falar sobre isso juntos depois no webinário, e vamos fazer uma partilha. E no webinário é legal porque vocês podem aparecer e falar, não só digitar. Então também vai ser bem legal por isso, tá bem? Ô Pierre, obrigado, cara. Obrigado aí pelo carinho. Mas, bicho, tem que ser, porque senão fica mesmo muito longo. Leonor tá perguntando aonde. Léo, eu já fiz a promoção disso nas minhas redes sociais. Eu posso, porque eu não sei nem como é que eu faço para te enviar um convite, mas eu posso pesquisar, posso olhar aqui agora e te mando um link para você entrar, tá bem? Tá nas redes sociais, tá no Facebook, no Instagram, tá para toda a gente ter disponibilidade a isso. Vai ser um aulão, é isso, é um aulão.
de um unitário sobre dente. São só 4 massas que eu usei, é uma coisa muito simples, que a intenção era passar às pessoas um conteúdo do que eu faço no meu dia a dia e mostrar os resultados, porque são só 4 massas e vocês vão ver que a cor tá lá, não tem muito segredo. Então é para bater cor, tá aqui. Às vezes a gente inventa, né, muitas massas, muitas coisas, mas pronto, para as reabilitações maiores dá para fazer. Faz o post no Instagram, cara, já tá lá, Pierre. É porque eu não sei como é que funciona. Eu sei que eu fiz a promoção do curso, né, fiz a propagação dele, e o próprio Instagram, o próprio Meta que envia para as pessoas. Hoje mesmo eu recebi algumas inscrições já, algumas quantas. Hoje foi o primeiro dia que eu abri as inscrições. Já recebi algumas quantas e eu acho que vai aparecendo para mais pessoas ao passar dos dias. Mas na mesma, eu vou fazer ainda hoje, então eu vou fazer isso, combinado com vocês. Vou fazer um post e vou botar na legenda embaixo, né, nos comentários ali meu. Vou colocar o link para vocês clicarem e já cair direto na inscrição, tá bem? Que aí já fica também assim, fica falado, fica registrado dessa maneira. Eu vou fazer agora, quando eu terminar a live, tá bom? Bom, meus amigos, mais uma vez então, obrigado, Léo, pela participação, obrigado, Adriano, Luciana, pronto, a toda a gente que eu já agradeci aqui, o Renatão que apareceu, que é um colega nosso lá do Brasil. Fiquem atentos nisso, porque esse aulão vai ser um aulão muito básico, não tem nada ali fantástico, espetacular, é mesmo para mostrar para as pessoas, olha, dá para se obter resultados rápidos e bons, batendo cor de escala, com poucas massas, e a gente consegue chegar lá muito rapidamente, tá bom? Então fiquem atentos, meus amigos, obrigado mais uma vez, tá bom? E até quinta-feira que vem eu venho agora com um convidado, tá bom? Então fica aí e daqui 15 dias a gente volta a falar. Valeu, Adriano, um abraço aí em todos. Valeu, obrigado.